E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebei e tê-lo-eis. Então, olha, Jesus está aqui nos ensinando, né, a fé. A fé bíblica está toda resumida aqui nesses versículos que nós acabamos de ler. Jesus estava ensinando aos seus discípulos como você usar a fé hoje e amanhã já ter resultado. Como você, né, orar aqui hoje e amanhã você já ter uma resposta. Jesus estava dizendo a eles por causa da figueira que o Senhor amaldiçoou. Veja que a fé, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas nós aprendemos que nós não devemos usar a fé para o mal. É o que diz a palavra, que nós não devemos desejar o mal a ninguém, como o próprio Paulo escreveu aos Romanos. Então, nós não vamos usar a nossa fé para o mal. Uma vez eu ouvi um apóstolo dizendo que um homem que estava diante do altar nunca mais ia andar, só porque esse homem não concordou com o que ele estava pregando. É um homem ungido de Deus, mas ali ele falou algo que não é de Deus, porque eu não posso usar a minha fé para amaldiçoar ninguém. Ah, mas eu sou um profeta, o profeta lá no passado, aquelas crianças estavam rindo da calvície dele, e aí ele amaldiçoou e aquelas crianças foram devoradas, mas isso foi antes de nós conhecermos Jesus. E Jesus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, por mais que uma pessoa me faça raiva, por mais que uma pessoa faça raiva a você, jamais deseje o mal dela, porque você tem poder, porque o poder de Deus está em nós. E quando nós desejamos o mal a alguém, nós podemos acabar vendo esse mal sobre essa pessoa. Por quê? Por causa da fé. Então, Jesus aqui está dizendo, olha, tenham fé em Deus, e qualquer que disser a este monte. Então ele não está falando o discípulo, o apóstolo, o profeta, o pastor, ele está falando qualquer pessoa. A fé é acessível para todos. Qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar. Se essa pessoa ter fé em Deus e não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer aquilo que ela está dizendo, então tudo que ela disser será feito. Então essa é a fé, o poder da fé, que nós estamos vendo aqui Jesus ensinando os seus discípulos. E no verso 24 ele diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, creia que já o recebeu e tê-lo-eis. Então você crê que você já está de posse daquilo. Você crê primeiro para depois você ver. Entende? Cri, por isso falei. Então antes de eu falar, eu já cri. É o que diz a Escritura, que se crer verás a glória de Deus. Você não pode pensar, eu só vou crer quando eu ver o meu filho liberto na igreja, de terno e gravata, no altar. Eu só vou crer quando eu ver ele aqui. Está errado, não é a fé bíblica. Você não pode crer, ver primeiro para depois crer. Eu só vou crer em cura se eu ver aquela pessoa curada. Não, você tem que crer na cura antes da cura chegar. Você que está doente, você que nos assiste agora, você que está aqui, você não tem que esperar a cura acontecer para você crer em Deus. Por isso que muitos ficam a vida inteira esperando, porque é o contrário, você já tem que crer que você está curado. Tem um homem de Deus que já está com o Senhor, Kenneth Hagin, ele falava muito sobre a palavra da fé, e o testemunho de Hagin é que ele conta que ele estava muito doente, quando ele era jovem, estava no hospital, ele estava desenganado pela medicina, e ele começou a crer na sua cura, ao ponto de acreditar que ele já estava curado. Lá no hospital, naquela cama, sabendo da situação que ele estava vivendo ali, desenganado pela medicina, aquele jovem acreditou que já estava curado. E ele começou a alimentar aquela certeza de que ele estava curado. E ainda assim ele continuava internado, continuava doente. Mas no seu espírito, ele já estava usando a fé. Não, eu estou curado, eu creio. E você crê primeiro e depois você vê a glória de Deus. E ele conta que ele foi curado. Mas primeiro ele creu que já estava curado. E é ele que criou aquele ministério, né, o Rema, Palavra da Fé, que a gente, né, já ouviu falar aí, porque eles pregam muito essa questão da fé, de você acreditar, de você fazer a confissão da fé.
é muito mais do que ter uma visão positiva, é você usar a fé mesmo. Você está crendo, você não duvida no seu coração, e você diz e é feito aquilo que você diz. É o poder da sua palavra. Tem um livro, né, do pastor Jorge, fala bênção e maldição. Então, olha, a nossa palavra, ela pode trazer bênção e também pode trazer maldição, porque há poder nas nossas palavras. Eu já vi o pastor Arthur também pregando uma mensagem sobre isso, porque esse poder das nossas palavras é a fé. Aí a pessoa diz, esse meu filho não presta, esse menino não vai ser ninguém. Aí quando chega na fase adulta, está lá dando trabalho, está indo, né, até sendo preso. Mas lá atrás, aquela mãe, aquele pai, desacreditou do seu filho. Ele mesmo falou aquilo. Então, por mais que às vezes o seu filho te tira a paz, pense no que você vai falar. Porque, olha, há poder em nós, há poder em nós. E aqui Jesus está falando, olha, que qualquer pessoa que tiver fé e não duvidar, vai ver. Então, se você pode usar a fé para o bem, você vai usar a fé para o bem. Você vai acreditar que o milagre ele vai acontecer na sua vida. Você já vai se ver naquela condição. E aí você uma hora vai contemplar a glória de Deus. Porque ele diz, olha, o que é a fé? Você não está vivendo, mas você crê. Quando Jesus falou para aquela figueira que nunca mais nasça de ti fruto, ele já viu ela seca. Ele já viu. E no outro dia ela estava seca. Então naquele momento, quando Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti, Jesus já contemplou que aquela figueira ia secar. E no outro dia ela apareceu seca. Então olha, você não duvida, você vê antes de existir. Você já está vendo. Você já começa a enxergar aquela porta aberta. Você não espera a porta abrir. Quando a porta abrir, eu vou lá e falo e dou um testemunho. Ou quando a porta abrir, eu vou crer que Deus abre porta. Tem gente que não crê que Deus abençoa a vida financeira. Tem pessoas que até criticam quando pastores falam que Deus abençoa a vida financeira, porque eles não acreditam nisso. Por quê? Ele tem uma visão assim, eu só vou acreditar o dia que eu ver. E aí ele nunca vê e morre sem acreditar. Mas aquele que crê e tem convicção que Deus vai abençoar ele, ele vê a bênção. Então, olha, primeiro você acredita numa condição que ainda não existe. Você está doente, mas crê que já está curado. Você está desempregado, mas crê que a porta já está aberta. Você crê que Deus vai te abençoar naquela área. Você crê que Deus vai abençoar o seu casamento. Você crê que o seu filho vai ser salvo, que aquela pessoa vai ser salva. Então você já vê aquela situação. E aí quando você vai orar, você agradece. Obrigado, meu Deus, obrigado, eu creio e eu vou ver a glória de Deus. Porque você, no seu espírito, você já está vendo. Aí quando chega a materializar, você já viu no seu espírito. Quando você vai orar, você já vê. Tem pessoas que Deus dá sonhos. Aí a pessoa acorda, não, eu sonhei com fulano e ele estava tão bem. E é uma pessoa às vezes que está desviada, mas porque ele já está vendo, Deus já está mostrando, olha, é isso que ele é. E aí passa um tempo, aquela pessoa está lá, salva, liberta, e você lembra da visão que Deus te deu. Os profetas, quando eles trazem uma mensagem do futuro para a sua vida, é porque Deus mostrou para eles. E aí eles viram você lá na frente, e chegaram e falaram com você, olha, Deus me mostrou isso, isso, isso. Deus vai fazer isso e isso na sua vida, porque Deus mostrou, Ele já viu. Aí cabe a você crer ou não, ou você vai aceitar a palavra da fé, aquela revelação daquele homem, daquela mulher de Deus, ou você vai desacreditar, será que é mesmo? Será que é Deus que mostrou mesmo? Entende? Mas quando você crê antes de viver, aí você espera no Senhor. Agora você vai esperar no Senhor. Você vai esperar no Senhor o quê? Aquilo que Ele já te mostrou. Aquilo que Ele já te mostrou, irmão. Aí você vai começar a viver uma vida de gratidão. E aí, quando você menos esperar, é o que Jesus falou, o reino de Deus é como um homem que plantou uma semente, deitou, quando acordou no outro dia, ela já estava grande, ele não sabia como. Quando você menos esperar, Deus vai te surpreender com a resposta daquilo que Ele te mostrou. Aleluia, glória a Deus, é o poder da fé, olha. Os discípulos ficaram surpresos quando eles viram aquela figueira. Então Jesus estava ensinando aqui, esse princípio é muito poderoso.
E a gente tem que exercitar essa fé todos os dias, porque Satanás vem para quê? Para tirar a nossa fé, plantando a dúvida. Ele vem, para tirar a boa semente. Você vem aqui, ouve uma palavra de fé, aí você chega lá fora, você chega na sua casa, durante o seu dia a dia, no seu trabalho, surgem problemas, situações que vão te tirando a sua fé. Às vezes chega uma pessoa e fala algo que te desanima, e você começa a desacreditar e pensar, eu acho que aquele pastor que é meio doido mesmo, acho que não é bem assim não. Aquele meu colega falou aquilo, realmente, acho que não é bem assim não. Aí a pessoa já começa a cochear entre dois pensamentos, o que a palavra também condena. Ou você crê ou você não crê, ou você é ou você não é, entende? Então você acredita e você passa a ter certeza daquilo e alimentar aquilo todos os dias, e é por isso que nós não podemos deixar de congregar. Esse cristianismo que não tem uma igreja, esses desigrejados, pessoas que não congregam, essas pessoas não têm essa fé, não tem. Eu duvido que essa pessoa tenha essa fé, porque vai chegar uma hora que ele vai ficar tão perdido que aonde ele vai se fortalecer? Se ele não congrega, se ele não está aqui ouvindo a palavra, se ele não medita na palavra do Senhor, será que ele lê mesmo a Bíblia dentro de casa? Será que ele ora mesmo dentro de casa? Muitos de nós não fazemos isso, entende? Então quando você vem à igreja, você ouve a palavra, você medita na palavra, você ora, e aqui você é alimentado, a sua fé é reanimada. E o inimigo tenta te prejudicar, mas Deus, diante do seu altar, congregando com o Senhor e com os irmãos, Ele vai, te abençoando, te dando mais fé ainda, para você não duvidar. E aí você tem que romper isso aqui, você não pode duvidar. Eu não duvido de nada, eu não duvido de nada. Eu acredito que Deus pode fazer qualquer coisa, eu não duvido. Se você perguntar para mim, o que você duvida que Deus não pode fazer? Nada, eu não consigo pensar em nada que Deus não possa fazer, entende? Então, essa fé que você não duvida, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. E aí, olha, Jesus também diz lá em João 15, verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, então o que nos dá fé, isso é a palavra de Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, quando a palavra dele está em nós, a gente não pede qualquer coisa, a gente pede de acordo com a vontade dele. É por isso que ele está falando, que tudo que você pedir, você vai receber. Porque se a palavra de Jesus está em você, você vai fazer petições de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está em Jesus. Se você está em Jesus, então a sua vontade vai chegar uma hora que vai ser a vontade de Deus. Entende? Aí você vai saber o que não é de Deus e o que é de Deus. Você sabe, tem coisas que não faz sentido. Para que eu vou pedir isso para Deus? Se isso é contra, o que Deus tem para a minha vida, se isso é contra o que a palavra de Deus ensina, para que eu vou pedir isso? Mas aí quando a palavra de Jesus está em você, você vai pedir aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E não é pecado você pedir uma família abençoada, não é pecado você pedir um emprego abençoado, não é pecado você pedir que Deus te prospere, não é pecado você pedir que Deus te dê saúde, que Deus te livre de enfermidade, não é pecado, porque Jesus nos ensinou todas essas coisas. E aí a palavra dele está em você, você vai pedir e você vai experimentar, se você não duvidar no seu coração, mas crer que será feito aquilo que você diz. Aleluia, glória a Deus. Lá em Marcos 9, 23, Jesus uma vez, um pai chegou até ele, pedindo para curar o seu filho, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus estava dizendo àquele pai, você crê que o seu filho vai ser curado? Se você pode crer, tudo é possível. Quando você vai pedir algo a Deus, ele faz essa pergunta para você, no seu consciente, a sua consciência, Deus fala com você lá no seu subconsciente, você ouve aquela pergunta, entende? Você então fala com Deus e você ouve a voz de Deus dentro da sua alma, e Deus ele pode te perguntar, você crê mesmo que eu posso fazer? E aí você vai dizer, eu creio, Senhor, eu já posso ver, eu já posso contemplar essa pessoa salva, ainda que eu não veja ela aqui, eu vou encontrar com ela na eternidade, mas ela vai ser salva. Amém. E aí você vai
crer nisso, e todas as vezes que você for orar, você vai ter essa mesma visão, e Deus então vai confirmar isso na sua vida. Romanos 4:17, olha só o que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus o que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então Deus, olha, Ele chama aquilo que não é como se já fosse. Ele chama a prostituta de missionária. Ele chama o drogado de pastor. Ele chama aquilo que ainda não é. Antes de você ser um escolhido de Deus, você já era algo para Deus. Antes de eu ser um pastor, para Deus eu já era um pastor. Antes de você ser um levita, um cantor, um diácono, seja qual for o seu ofício, você já era para Deus. Só faltou o quê? Chegar o dia em que os homens iriam confirmar aquilo que Deus já havia te dado. Porque não é o homem que consagra, quem consagra é Deus. O homem só confirma a sua chamada. O homem, ele confirma, ele te apresenta diante do altar para confirmar a sua chamada. Porque você é, entende? Lembra lá dos diáconos, quando eles escolheram, eles já eram os mais sábios, os mais cheios do Espírito Santo. Eles não passaram a ser depois que foram ungidos, eles já eram. E Pedro só falou, escolhe dentre eles o que tem esses frutos. E então eles os trouxeram, e lá estavam eles. Estava entre eles Estevão, Filipe e tantos outros. Então, olha, Deus já te vê lá na frente. Eu já falei isso aqui em outras vezes. Então, olha, você crê naquilo que Deus enxerga de você, e quando você vai orar, você também crê naquilo que Deus enxerga daquela pessoa, e você então vai experimentar isso uma hora, você vai ver a resposta. O Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Então, se esse Deus habita em mim, eu também vou fazer a mesma coisa, eu vou imitar Deus, eu vou chamar aquilo que não é como se já fosse, entende? Eu lembro uma vez, eu vou até contar esse testemunho aqui, o pastor Arthur falou que uma vez, uma história, eu não lembro como que era o contexto, de uma pessoa que pediu oração para ele, e ele pediu a pessoa para orar para ele. Foi isso, não foi? Não sei se foi o senhor, se foi o pastor Jorge. Sei que a pessoa não era um crente, eu estava com algum problema, não sei. Aí o pastor ele pediu oração, e o pastor falou, não, ora você para mim. Foi o pastor Jorge? Então, e aí um dia, numa situação que eu passei com o meu irmão, eu lembrei disso. Um dia ele me ligou, ele estava bêbado, drogado, numa situação complicada, precisando de ajuda. Eu tinha uma pessoa querendo pegar ele, e ele me ligou, ele estava bebinho, daquele jeito. E aí, quando ele estava conversando comigo, eu ouvindo ele, dando toda a atenção para ele, não julguei ele, falei coisas, porque eu pensei, eu não vou falar nada com ele, porque já está na situação difícil, eu posso deixar ele pior ainda, e se acontecer desmatar ele, eu vou ficar com a consciência pesada, e o diabo vai me julgar pro resto da vida. Seu irmão te ligou precisando de ajuda, e você brigou com ele. Então eu não fiz isso, eu ouvi ele, e aí no final ele falou assim, ora para mim, e aí eu lembrei desse testemunho, e aí eu falei, não, você vai orar para mim. Ele falou, você é doido, você que é o pastor. Eu falei, não, você vai orar para mim, porque você é um homem de Deus, eu creio que Deus vai te libertar. E ele orou daquele jeito esquisito, mas orou. E hoje eu posso falar para você que o meu irmão está salvo, está num seminário lá em Curitiba, e Deus está trabalhando na vida dele, entende? Então é isso, olha, você chama a existência aquilo que ainda não é. E aí eu lembrei desse testemunho, porque é isso, você está acreditando naquela pessoa antes dela ser, e aí aquela pessoa vai ser, meu irmão, vai ser, porque ela vai lembrar de você, ela vai lembrar, poxa, eu estava naquela situação que ninguém dava nada para mim, e aquela pessoa falou aquilo para mim, falou aquilo, né, que eu já era. Não, você vai estar lá na igreja porque você já é o nosso diácono, e aí aquela pessoa, né, fica assim, não, mas que pastor esquisito, eu nem estou indo na igreja, já está me chamando de obreiro. Pois é, isso é fé, entende? Você já está profetizando aqui na vida daquela pessoa. Quando eu era um adolescente, que eu ia na igreja, as pessoas falavam que quando eu fosse maior, eu seria um pastor, eu seria um missionário. E mesmo eu lá, um adolescente, não tinha compromisso com nada. Mas aquela palavra dessas pessoas gerou fruto. E hoje eu estou aqui, olha, pregando essa palavra para você. Entende? Então, olha, você crê,
pode passar o tempo que for, mas uma hora você vai ver, a resposta vai chegar, Deus vai fazer. E se eu não me engano, no caso aí do pastor Jorge, depois o rapaz também, acho que foi abençoado também, né? Então tá vendo, olha, isso é fé. E aqui, olha, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Paulo diz aqui, ó, 2 Coríntios 4, verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Então é o que? É o espírito de fé que nos faz viver as coisas com antecedência. Com antecedência. Deuteronômio 28, 2 fala das promessas de Deus, que ele diz que as bênçãos do Senhor nos alcançariam. Porque você agora vai ser a bênção. E você vai atrair bênção. Entende? É o que Deus falou a Abraão, sê tu uma bênção. Então quando você toma para si aquilo, Deus vai trabalhar ao seu favor, os anjos vão trabalhar ao seu favor, ao favor daquela situação, daquela pessoa, e uma hora você vai ver tudo aquilo transformado, a bênção de Deus vai vir. Salmo 37, verso 3 ao 7, olha só também o que diz o salmista, Salmo 37, a partir do verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então confia no Senhor, tenha fé em Deus, acredita, olha, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então o que você deseja? Confia em Deus, irmão. Aí você confia, mas você confiou, você não pode ficar desconfiando. É difícil, e é aqui que a gente tem que aprender a romper. Se você confiou, entende? É como se você pediu uma pessoa para fazer um serviço para você, mas toda hora você fica em cima da pessoa, você não está confiando naquela pessoa. Você pediu, né, aquele médico para fazer aquela situação, mas você não está confiando no médico, entende? Você pediu para o rapaz arrumar o seu carro, mas você fica em cima desconfiando, achando que ele não vai consertar direito. Então essa fé é o que Jesus falou, olha, se você crê e não duvidar, entende? E não duvidar, não ficar desconfiando, toda hora ficar indo lá ver se Deus está fazendo mesmo, se Ele está fazendo, eu tenho que confiar, entende? Realmente, bobo do homem que confia no homem, mas a palavra aqui está dizendo, confia no Senhor. O homem, a gente vai ficar com o pé atrás até você conhecer aquela pessoa, mas quando você conhece a pessoa e vê que ela é uma pessoa de confiança, você descansa, você sabe que aquela pessoa é de confiança, não é verdade? Então, a mesma coisa agora é com Deus, mas com Deus é melhor ainda, porque você jamais vai precisar ter uma experiência para conhecer Deus, porque você sabe que Deus, você pode confiar nele desde o primeiro dia, você colocou na mão dele, confia no Senhor, vem para a igreja, canta, se alegra, a situação pode estar difícil com aquela pessoa que você entregou na mão de Deus, mas não deixe isso tirar o seu louvor, tirar a tua fé, tirar a tua graça, continua servindo ao Senhor, isso é deleita-te no Senhor, você confiou, entregou para Ele, agora você vai servir a Deus com alegria, você vai se deleitar no Senhor, e aí, como eu disse no início, quando você menos esperar, Ele vai te surpreender e vai conceder o que deseja o teu coração, aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, entende? Tudo, você vai entregar, confia, deleita, entrega ao Senhor, confia nele, mais uma vez, olha, Jesus falou, se tiverdes fé e não duvidar, mas crê que será feito, é isso aqui, olha, e tudo se fará, e Ele fará sobressair tua justiça como a luz, teu juízo como meio-dia, descansa no Senhor e espera nele. Então aí você vai descansar, você não vai ficar ansioso, aflito, preocupado, como é que eu vou fazer, meu Deus, ai, você confiou, você entregou, é difícil, não é fácil, né? Pregar é fácil, mas quando você vai viver isso, não é fácil, entende? Eu estou falando isso porque eu já te contei a experiência aqui, e essa é apenas uma de vários outros testemunhos que eu tenho para te contar, disso, de confiar, de entregar na mão de Deus, e ter que superar isso aqui, olha, entende? Então, eu sei que não é fácil, mas é possível, você pode, você vai exercitar isso, você vai descansar, esperar nele, olha, hoje dia dos namorados, né? Quantos casais que esse ano talvez já estavam preparando aí para fazer um noivado, uma festa, quantas pessoas que já estavam com festas aí preparadas, aí veio toda essa situação,
e teve que mudar tudo, teve que talvez desistir, entende? E talvez a pessoa está preocupada, como é que vai ser e agora? Mas olha, se você serve ao Senhor, se o seu relacionamento é de Deus, se você está namorando, se você é casado, se você noivou na presença de Deus, descansa no Senhor, que vai dar tudo certo, tudo Ele fará, meu irmão, vai passar toda essa situação, e Deus, olha, vai ser grande o que Ele vai fazer ainda na sua vida e de sua família. Então é isso, olha, descansar no Senhor. Estava tempestade, as águas, e Jesus dormindo no barco. E os discípulos, o quê? Preocupados, porque Jesus estava descansando no Senhor. Ele sabia que aquilo que estava acontecendo do lado de fora era pequeno demais, perto do que ele tinha por dentro. Então, essa é a fé, de dentro para fora. Você tem que crer dentro de você aquilo que você espera do lado de fora. Para encerrar aqui, olha, Provérbio 23:7, palavra do Senhor lá em Provérbio 23:7. Olha só o que diz. Porque como imaginou no seu coração ou na sua alma, assim é. Então, olha, como você imagina aqui dentro, vai ser. Porque o homem mau, ele tira do seu mau tesouro as coisas más, mas o homem bom, ele tira do seu bom tesouro as coisas boas. Então é de dentro, é daqui de dentro, entende? Então dentro de você, você tem que crer. Como eu falei aqui do Kenneth Hagin, ele creu dentro dele que ele estava curado. E aí passaram os dias, passaram os meses, e ele foi curado e recebeu alta. E ainda foi usado como um homem de Deus na sua geração. Então é isso, olha, não importa o que esteja acontecendo de contraditório ao seu redor, acredite que vai se manifestar em o nome de Jesus, se não duvidar, mas crê no seu coração, tudo o que pedir será feito em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar, agradecer. Quero te convidar a agradecer a Deus. Já agradeça. Usa a tua fé agora. Enxergue agora já a solução e agradeça ao Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por essa palavra, porque a partir de hoje eu não vou mais esperar acontecer para crer, eu já vou crer antes de acontecer. Eu já vou enxergar a situação resolvida, já vou dormir com a solução resolvida. Meu Deus, eu sei que no tempo do Senhor, esta bênção vai se manifestar em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra de fé, que o Senhor nos abençoe e nos ensine cada dia mais, Senhor, a superarmos, meu Deus, as dúvidas e que nós possamos cada vez mais ter uma fé cada vez maior no nosso milagre, na salvação daqueles que temos orado, que nós possamos crer, meu Deus, na resposta do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus